caras senhoras e senhores membros da Assembleia Municipal, senhora subdiretora da ADLV, senhores e senhores professores, senhores e senhoras e a todos os que nos estão a acompanhar através das redes sociais. Declaro como aberta a ação da Assembleia Municipal Jovem de Lourinhã, realizada hoje no dia 20 de maio, pelas 15 horas. Dou a palavra ao Presidente da Assembleia Municipal, Brian Silva, para realizar a sua intervenção. Boa tarde a todos. Está ligado. Quero cumprimentar o Sr. Presidente, na sua pessoa, todos os vereadores que acompanham esta sessão da Assembleia Municipal Jovem, a última deste ano que decorre. Cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Eleitoral, nele todos os membros da Assembleia Municipal da Lourinhã. Cumprimentar a Sra. Presidente da Assembleia Municipal Jovem e nela todos os jovens deputados da Assembleia Municipal da Lourinhã que estão aqui. Cumprimentar todos os professores responsáveis pelo projeto da Assembleia Municipal Jovem e que têm acompanhado todo o seu desenvolvimento. Cumprimentar a coordenadora da Educação e Migração, que é responsável pelo acompanhamento das atividades da Assembleia Municipal Jovem, cumprimentar os dirigentes dos agrupamentos de escola, os seus professores que aqui estão presentes, os pais que acompanham os seus filhos também nesta sessão e que estão aqui nesta sala, a comunicação social e todos os funcionários de apoio a esta sessão, desta casa e outros grupos, e quem nos ouve em casa. É com muito agrado que a Assembleia Municipal vê a realizar-se uma nova edição da Assembleia Municipal Jovem. Temos acompanhado de perto os membros da Assembleia os desenvolvimentos destes trabalhos. De facto, ao início, a Assembleia Municipal Jovem ainda era um projeto embrionário. Hoje, claramente, é um órgão de extrema importância para a juventude. Numa altura que a juventude acha cada vez mais que deve ter um papel participativo e ativo na sociedade, prova viva é, de facto, a Assembleia Municipal Jovem. E por isso isto deve-se a todos os jovens que hoje estão aqui sentados, que estiveram sentados no último mandato e que fizeram ver aos vossos colegas, aos vossos pais e ao Conselho da Lourinhã a importância da vossa participação na Assembleia Municipal Jovem. E por isso, claramente, que este órgão tem um fundamento e um objetivo. É que contribuir para o bem comum cabe também à vossa geração e não apenas à geração dos mais adultos. E cada vez mais é importante que o objeto do melhoramento do nosso Conselho deve refletir todas as gerações, independentemente de ter já capacidade eleitoral para escolher os seus representantes. Mas também deve ter um objeto de importância de serem agentes, de olharem à volta e verem aquilo que podem contribuir, sendo uma voz ativa neste órgão da Assembleia Municipal Jovem. Para a Assembleia Municipal, e não indo muito, não me alongando mais no discurso, mas dizer-vos que nós, Assembleia Municipal, todos os membros da Assembleia, sentimos satisfeitos pelas conclusões do projeto da Assembleia Municipal Jovem e estou certo que o que foi criar e daqui para a frente é implementar e afirmar-vos ainda mais naquilo que é o objeto da Assembleia Municipal Jovem dentro do município da Lourinhã. E por isso, um muito obrigado da parte da Assembleia Municipal por tudo o que fizeram nos ver durante estes 2 últimos anos para que valesse realmente a pena a participação da vossa geração. E tudo vale a pena quando vemos projetos que vocês têm vindo a discutir e a apresentar, que vemos claramente o interesse público
da juventude e assim podemos ter também cidadãos no futuro mais preparados e mais interessados para aquilo que é a vida pública do Conselho. Muito obrigado a todos e desejo-vos uma ótima tarde de bons trabalhos nesta Assembleia Municipal Jovem. Vamos agora dar início à ordem de trabalhos, com a confirmação das presenças dos jovens deputados. Passo então a palavra à primeira secretária, Maria Inês dos Santos. Matilde Almeida de Carvalho. Sara Ferreira Caixaria. João Tomás. Matilde Chora. Também não. Mas aqui está assinado. Sim, já ok. Sabrina Martim. Soraya Almeida. Rafael Pereira. Maria Batista. Rafael Henriques. Maria Serralha. Bianca Santos. Afonso Faria. Derlei Fortes. Também não. David Afonso. Jonas Mateus. Diniz Anaclete. Matilde Ferreira. Lourenço Martins. Santiago Batista. Frederico Cambrim. Gabriel Matias. Lara Tomás. Daniel Kamiski. Maria Alexandre. Maria Inês Santos, presente. João Rodrigues. E está por terminada a chamada. Prosseguimos agora com a leitura da convocatória. Nos termos do disposto na alínea B do número 1 do artigo 30 da Lei nº 75 de 2013, de 12 de setembro, conjugada com a alínea E do número 1 do artigo 28 do Regimento da Assembleia Municipal, convoca a Assembleia Municipal Jovem para uma sessão ordinária a realizar no município. Sítio na Praça José Máximo da Costa, na Vila da Lourinhã, que se iniciará com os períodos de intervenção abertos ao público e diante da ordem do dia, seguido da apreciação da ordem dos trabalhos. Chama a atenção que faltou a chamada da Escola de Ribamar, das presenças. Vamos retomar agora as presenças da Escola de Ribamar. Peço desculpa. Margarida Gonçalves. Catarina Santos. Helena Tomás. Filomena Silva. Está por terminado. Damos início ao período de intervenção do público. Alguém que queira intervir? Não? Vamos então passar para o período antes da ordem do dia, onde vai haver as intervenções e as questões ao Executivo. Podem então levantar a mão, quem quiser participar. Raquete.
Podem baixar. Agora passo a palavra à Sabrina Martinho, da Escola Secundária da Lourinhã. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Senhores Vereadores, caros e caras senhoras e senhores membros da Assembleia Municipal, senhores professores, senhoras e senhores e a todos os que estão a acompanhar através das redes sociais. Boa tarde. Considerando a proposta desenvolvida no ano passado, a Assembleia questiona-se que medidas preventivas foram impostas para a melhoria de necessidade de sinalização das faixas de pedestres. Aguardo a resposta. Obrigada. Passo a palavra à Bianca Santos, da Escola Secundária da Lourinhã. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Senhores Vereadores, caras e caras senhoras e senhores, membros da Assembleia Municipal, senhores professores, senhoras e senhores e a todos os que nos estão a acompanhar através das redes sociais. Boa tarde. Face à necessidade dos alunos necessitarem de inúmeros recursos de software para o desenvolvimento de trabalhos escolares, a Câmara Municipal consegue facultar programas essenciais para a realização dessas tarefas? Como é que a Câmara Municipal nos consegue ajudar nesse fator? Obrigada. Passo a palavra ao Rafael Pereira, da Escola Secundária da Lourinhã. Ao Rafael Batista, peço perdão. Correção, Henriques, Rafael Henriques. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Senhores Vereadores, caros senhoras e senhores membros da Assembleia Municipal, senhores professores, senhoras e senhores, e a todos os que nos estão a acompanhar através das redes sociais. Boa tarde. Os alunos encarregados de educação e a comunidade educativa estão extremamente preocupados relativamente ao início do próximo ano letivo, 2025-2026. Isto porque ainda não foram instalados os monoblocos, contentores, que irão substituir as salas de aula. Se não vierem os monoblocos, qual a estratégia que a Câmara Municipal e a Escola Secundária têm para o início do próximo ano letivo? Obrigado. Passo a palavra à Helena Tomás, da Escola Básica de Ribamar. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal Jovem, gostaria de perguntar se não existe já a sinalização Braille e outros tipos de ajuda aos deficientes audiovisuais. Passo a palavra ao Daniel Kaminski, da João das Regras. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Jovens. Muitos jovens sentem dificuldade a chegar a tempo à paragem de autocarros, tendo em conta que o horário da saída das aulas coincide diretamente com o horário de chegada dos autocarros. Gostava de questionar se já estão cientes desta situação e, se sim, o que é que podem fazer para evitá-la. Faço então uma pausa e questiono o excelentíssimo Presidente da Câmara se quer já responder a estas perguntas. Então, iniciar o nosso processo desta Assembleia Jovem, desejar uma boa tarde a todos. Começava também
portanto, agradecer à nossa Presidente Soraya Almeida e as suas secretárias que estão aqui na mesa, Inês Ferreira e Maria Serralha, e obviamente também ao Sr. Presidente da Assembleia Municipal, os Srs. Vereadores, Srs. Deputados Municipais aqui presentes. Também agradecer, portanto, aos professores, carregados de educação, portanto, também, obviamente, a transmissão que está a ser feita pelas redes sociais, que é extremamente importante. Quem não puder estar presente, pelo menos, vai acompanhar todo este processo. Caros jovens, deputados municipais, portanto, queria começar pela primeira questão, a Sabina Martinho. Muito obrigado pela senhora deputada feito uma questão que é pertinente. Nós temos estado a trabalhar nesta matéria, portanto, a rodoviária e na segurança. Falta-nos aqui alguma coisa que vocês falaram e está a ser trabalhado pelo nosso engenheiro da parte de eletrotecnia, que é, portanto, a eliminação das passadeiras. Está a ser feito, o pedido já foi vinculado, e, portanto, mas, além disso, nós estamos a reforçar com os olhos de boi nas passadeiras, não sei se já viram, à noite, portanto, durante o dia a célula carrega e à noite acende a luz para fazer uma proteção, que para nós é essencial também. Qualquer condutor que se aproxima de uma passadeira, para já, deve circular dentro de um aglomerado urbano, nunca ultrapassar ou os 30 que lá está, ou os 50, não é? Mas a gente sabe que nem toda a gente cumpre, mas para chamar a atenção, esses olhos de boi é uma referência, aliás, olhos de gato. Eu estava aqui a fazer uma má referência, que para nós reforçam, portanto, a sinalização noturna. Também para nós é fundamental que isto esteja a acontecer. De qualquer forma, pois quero dar mais algumas informações sobre a minha intervenção, que depois irei mais alguns assuntos nesta matéria. Relativamente à Bianca, software e ao Rafael Henriques, e portanto a Helena Tomás, portanto, depois o vereador também irá falar sobre o software, sobre o início das aulas no próximo ano letivo, as vossas preocupações com o início das aulas e também a situação, portanto, da linguagem que vocês falaram aqui em Imperial também. E ao Daniel posso já dizer o nosso programa de transportes à saída da escola. Portanto, estamos a trabalhar com as operadoras e estamos a fazer o seguinte, nós vamos iniciar, portanto, estamos a trabalhar nesse sentido com as operadoras para que realmente, além de sincronizarmos a vossa saída das escolas para a rodoviária ou vice-versa, também queremos fazê-lo no mesmo, também estamos, todas as aldeias do concelho, é um conceito, a pessoa não tem transporte, entra numa plataforma que a Câmara irá implementar e faz um pedido para a hora que pretende circular. Portanto, é um trabalho que nós, com a nossa comunidade intermunicipal do Oeste, estamos a trabalhar nesse sentido e esperamos que já no próximo período, no próximo ano e no primeiro período, a mais-valia possa ser implementada. Vocês são jovens, mas já muita gente precisa vir à farmácia, precisa vir ao médico e, portanto, há uma programação semanal e, portanto, é comunicado através dessa plataforma e o nosso autocarro, um autocarro mais pequeno, irá fazer esta circulação. Portanto, a nossa comunidade intermunicipal do Oeste, ainda tive a semana passada uma reunião para trabalharmos este tema, obviamente vem aqui à Câmara Municipal para ser aprovado, mas obviamente que isto é um benefício que é extremamente importante e queremos que seja uma mais-valia para a nossa população, para os nossos idosos. Obviamente, vocês são jovens, podem correr, podem fazer o que entender, mas, enfim, quem é de mais idade precisa, de facto, ter um programa, não só de vinda à Lourinhã, como também de regresso. Passava, então, ao Sr. Vereador aqui do Pelouro da Educação, para falar sobre estes 3 membros da Assembleia que fizeram estes pedidos. Boa tarde a todos. Na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia, cumprimentar-vos a todos os membros da Assembleia, cumprimentar o público em geral, os seus professores, todos aqueles que acompanham o dia-a-dia da preparação desta mesma Assembleia e ir diretamente às respostas para as perguntas que me foram solicitadas, no que diz respeito aos programas, as plataformas, o software, para vos dizer que, de facto, a Câmara Municipal
já neste momento põe à vossa disposição as plataformas da Porta Editora, que são asseguradas as licenças pelo município, e o município continua aberto a querer potenciar dentro daquilo que são as ofertas e que são a otimização dessas ofertas, para que possamos em cada momento analisar as melhores respostas para aquilo que são as vossas necessidades. Neste momento, aquilo que é o propósito e que está a acontecer é, de facto, são todas as plataformas disponíveis na área da Porta Editora, e que o município assegura as licenças para o uso de todos os alunos e todos os senhores professores e toda a comunidade escolar. No que diz respeito à questão dos horários, aos horários e a questão dos autocarros, de facto estamos atentos a esta situação. Há um desfazamento que está a ser analisado pela Câmara e até pela comunidade e pelo agrupamento, por vários agrupamentos, no sentido de que no próximo ano sejam aferidos, para que não exista esta dificuldade para vós. Procurar que os mesmos horários, os horários escolares, estejam disponíveis a tempo de que as operadoras de autocarros possam também fazer aquilo que é os acertos dos horários, para que vocês possam servir de uma forma melhor. As estruturas modulares para o arranque do ano letivo, é evidente que aquilo que está a acontecer, a obra da escola secundária, era uma obra ambicionada por todos, porque vai, de facto, ter como ponto aquilo que é melhores instalações, melhores condições para os alunos e para toda a comunidade. De facto, neste momento estamos a ultimar que essas mesmas instalações modulares sejam instaladas até ao final de agosto, mais tardar até à primeira semana de setembro, para que as aulas possam arrancar de uma forma normal, dentro daquilo que é a necessidade de substituir as salas que estão em obras permanentes, como vocês têm percebido e têm de facto, sendo vocês, os alunos e os seus professores e toda a comunidade que mais está a sentir a obra naquilo que podemos dizer mais negativo, porque acontecer uma obra e ao mesmo tempo as aulas não é fácil para ninguém, mas o facto é que é a forma de fazermos acontecer a obra e de facto termos no próximo ano, em junho de 2026, a escola a poder funcionar para o ano letivo de 26-27, com todas as condições. E quando eu digo todas as condições, significa que há sempre um espaço para construir mais, porque a obra nunca está acabada, a obra escolar nunca está acabada, o edifício vai ser melhorado claramente para aquilo que é o seu uso, em termos de edifício escolar, mas de facto ficam sempre algumas situações para melhorar ao longo dos tempos. Na certeza de que aquilo que a Câmara Municipal está a fazer, junto da contratação pública, é todos os esforços para que o ano letivo 2026-2027 possa se iniciar sem constrangimentos relativamente àquilo que são os espaços modulares e as salas disponíveis. Está a ser articulada toda esta situação com o agrupamento, no sentido também de alguma alternativa face a algum constrangimento que se tenha relativamente àquilo que é a contratação pública e esses mesmos espaços modulares. E isso será, claramente, se for necessário, termos que levar alguns alunos algum ano para a escola de Miragaia ou a escola Dr. João das Regras, que está localizada em Miragaia, e se isso for necessário, como última resposta àquilo que são os constrangimentos que nos poderão acontecer, e porque me perguntavam se tínhamos outras soluções, uma das soluções poderá ser também essas soluções que estão em cima da mesa. Penso que respondi a tudo. Ainda relativamente, portanto, a pessoas individuais, não é? Visuais, portanto, temos alguns problemas, que felizmente a Câmara Municipal tem feito um rebaixamento de todos os passeios dentro da Vila Lourinhã. Estamos a articular com as juntas de freguesia também, quando há execução de novos passeios, eles serem rebaixados ao nível da estrada, portanto, ter um mínimo, portanto, de altura, e tem, de facto, um código
que alguém que pise o piso identifique exatamente a aproximação dessa passadeira. Portanto, e o reforço de iluminação, como falei há pouco, também está a ser trabalhado neste sentido. Portanto, é um conjunto de tarefas que os nossos serviços estão a fazer, em conjuntamento também com as juntas de freguesia, que estão a ter esta sensibilidade também. Disse, Sra. Presidente. Vamos continuar com a Catarina Santos, da Escola Básica de Ribamar. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal Jovem, gostaria de saber, em relação aos projetos para os jovens do nosso município, se já não está a ser iniciado um projeto que dinamiza atividades, como por exemplo workshops, para acontecer nos próximos anos. Obrigada. De seguida, ao Diniz Anacleto, da Escola Básica de Miragaia. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal. Na Escola de Miragaia, o sistema AVAC, aquecimento, ventilação e ar-condicionado, é inoperante, que causa desconforto térmico e, por vezes, causa problemas de saúde. Por que razão este problema se permanece sem solução? Obrigado. Passo a palavra à Matilde Ferreira, da Escola Básica de Miragaia. Excelentíssima Senhora Presidenta da Assembleia Municipal de Jovens, queria falar sobre as salas de informática e as bibliotecas que englobam os computadores desatualizados. Quando eu quero dizer computadores desatualizados, digo um número muito insuficiente para a quantidade de alunos que pretendem utilizar. Eu queria saber se haveria forma ou alguma possibilidade de uma renovação destes equipamentos. Agora, o Santiago Batista, da Escola Básica de Miragaia. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Jovem, por que razão os autocarros chegam muito atrasados, sobrelotados e sem condições e, consecutivamente, origina atrasos aos horários escolares dos alunos? Passo então a palavra ao Excelentíssimo Presidente da Câmara para responder às seguintes questões. Catarina, portanto, depois o vereador irá falar sobre, portanto, os projetos que realmente estamos aqui a falar. Sobre a Escola de Miragaia, o Diniz Anacleto focou inicialmente o AVAC. Portanto, os problemas do AVAC, o vereador também está tentado a acompanhar esta situação, como também a Matilde Ferreira, relativamente aos computadores da escola que estão desatualizados. Portanto, o vereador tem estado, um trabalho sobre essa matéria, e ao Santiago Batista, salve Santiago, que eu às vezes é Santiago, não é? Portanto, relativamente aos autocarros, portanto, foi aquilo que falámos há pouco, queremos também ver aqui mais viaturas, como é evidente, e aí a tua preocupação em termos de segurança é fundamental, não só segurança, também para cumprimento dos horários. Porque senão, quer dizer, nós fizemos a escola de Miragaia por estar no centro de uma determinada área de freguesias para vocês terem menos tempo de circulação, mais perto da escola, portanto, para ter tempo para dormir mais um bocadinho, como é evidente, muitas vezes não é fácil, mas de qualquer forma esta articulação foi feita na altura que foi indicado aquele espaço para a escola. De qualquer forma, eu agradeço a sua preocupação e iria passar ao vereador António Alberto. Relativamente aqui à questão dos projetos jovens, vocês sabem que através do Conselho Municipal da Juventude foi lançado um inquérito junto da comunidade escolar
que alguns de vocês participaram, com certeza, com alunos a partir do 9º ano até o 12º ano, e de facto neste momento já temos marcado uma nova reunião do Conselho Municipal para projetar aquilo que são aquilo que foi a avaliação desse mesmo inquérito que estivemos junto de vocês, no sentido de perceber quais eram as necessidades, quais eram as vossas perspectivas relativamente àquilo que era a necessidade naquilo que diz algumas atividades jovens. Para isso, chamamos a atenção que nos próximos dias, próxima quinzena, irá sair o resultado desse mesmo inquérito, vai ser tornado público, para se perceber exatamente como é que vamos alavancar já para o início do ano, perspectivando já no início de outubro, talvez para o final de outubro, no início não, porque vamos ter eleições e é ali um período mais conturbado relativamente a estas situações, mas talvez para o final de outubro já uma ação que vai responder àquilo que são as vossas expectativas vertidas nesse mesmo inquérito que se fez. Estamos muito atentos, estamos a analisar todas aquilo que foram as vossas propostas, aquilo que foi a vossa crítica construtiva relativamente ao que existe e aquilo que gostariam de facto que existisse. Estamos atentos e estamos a analisar todo esse conteúdo para projetarmos algo que parte de vós e que seja para vós claramente, no sentido de criar aqui um ambiente de resposta que vem do ambiente jovem e escolar, mas que vem junto daquilo que são os governantes para poderem alavancar aquilo que são as vossas vontades e aquilo que é o vosso olhar sobre a vossa necessidade para serem jovens mais comprometidos, jovens mais sábios, jovens mais comprometidos com a comunidade até, e perceberem um pouco para onde é que podem caminhar no sentido que esses mesmos projetos lhes tragam uma base de visão para aquilo que pode ser também o vosso futuro. No que diz respeito às salas de informática e à questão do equipamento, eu pedia ao Sr. Vereador José Tomé se poderia falar um pouco sobre isso. Muito boa tarde. Cumprimentava a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, jovem, na sua pessoa, todos os membros da mesma Assembleia, bem como todas as senhoras e os senhores professores presentes, mais público em geral, técnicos do município. Anacleto, membro Anacleto, muito obrigada por essa questão do AVAC. Eu já tinha saudades de falar do AVAC. Como sabes, fui professor na escola e o AVAC foi uma situação com a qual nos temos deparado de funcionamento algo irregular. Conseguiu-se a dado ponto normalizar o equipamento e a dimensão que foi projetado correspondia, sendo que há algumas anomalias de maior gravidade, digamos assim, que não se conseguiram repor na sua totalidade, sendo que alguns dos equipamentos já são descontinuados naquilo que é a sua produção e obriga, de facto, a essa revisão. Portanto, temos estado a intervir no sentido de controlar melhor todas as situações e que o equipamento fique com um equilíbrio que permita, de facto, o bem-estar em todas as salas de aula. De forma assumida, e é um erro que temos que reconhecer, ainda não foi possível concretizar todo esse processo, mas relevo, de facto, essa nota que o membro Anacleto aqui trouxe, porque é de várias importante que seja normalizado o mais célere possível e considerando até os anos que a escola já tem também, que isso seja regularizado. Se tudo correr dentro do que está estabelecido e de acordo com o que já foi desenvolvido para, digamos, concluirmos este processo de revisão, eu, sem querer fazer futurologia, mas quero acreditar que vai ser possível, no início do próximo ano letivo, as coisas estarem regularizadas, e aqui, quando digo regularizadas, quero que seja na totalidade, que é esse o objetivo, porque temos andado sempre com alguns picos de funciona bem, não funciona, e essas situações são de facto desnecessárias e têm a necessidade de serem ultrapassadas. Portanto, tirar de facto esse mau funcionamento dos espaços. Relativamente à questão dos computadores, e acho que na essência era nas bibliotecas, que são, de facto, os equipamentos mais antigos que existem na escola,
isto porque tem sido dado uma prioridade aos outros, e nesse sentido estamos a tentar que seja possível encontrar, digamos, uma dotação de renovar tudo aquilo que são o sistema informático nas bibliotecas, até para o enquadramento que temos ao nível da rede de bibliotecas da região oeste, que, como sabem, todos os alunos que queiram têm um cartão de biblioteca que podem utilizar qualquer biblioteca, não só escolar, mas também as bibliotecas municipais e que estão integradas nessa rede, o que é extremamente vantajoso, mas reconhecemos também aí essa lacuna de que aqueles computadores que estão na biblioteca são de facto já um pouco antigos e que hoje, com todo o processo de evolução que houve ao nível dos sistemas informáticos, não permite, de facto, um trabalho muito mais avançado, diria assim, uma maior celeridade de resposta do próprio equipamento, tudo isso, e acho que é importante e é útil que levantem essas questões aqui nesta sessão. Muito obrigado. Disse, Sr. Presidente. No que diz respeito à lotação dos autocarros, de facto, eu não tinha conhecimento disso, não tenho nenhuma referência que fosse vinculada pelas escolas ou pelos pais ou pelos alunos nesse sentido, e relativamente até à impossibilidade de que se chegarem a horas face a essas circunstâncias, nós vamos analisar claramente e vamos perceber, vamos interpelar as empresas que fazem esse transporte nesse sentido de responder rapidamente a essa situação. Sabemos que estamos quase no final do ano escolar, mas para que o início do ano escolar não tenhamos estes constrangimentos que me relata aqui, que eu acho que são importantes de ser, de facto, resolvidos relativamente à questão da ocupação e à lotação dos autocarros, para além de não poder acontecer, desconhecemos claramente esta situação, estou a sabê-la agora por si, e vou dá-la como válida para, de facto, percorrer agora um caminho no sentido de perceber porquê e de que forma é que, de facto, estamos a verificar essa situação. No que diz respeito à questão dos horários, também da parte do agrupamento ou dos agrupamentos não tivemos nenhuma identificação desta situação, por isso vamos junto desses para perceber exatamente se acontece muitas vezes, quando é que acontece, em que horários é que acontece, até para depois poder interpelar a empresa de uma forma clara sobre em que situações é que isso acontece, sem querer desvalorizar aquilo que é o problema, mas sim procurá-lo exatamente naquilo que é o problema. Pode ser uma situação, duas situações, 2 horários, 3 horários, vamos ver quais são e vamos de facto dar resposta a essa situação para que no início do ano letivo essas situações não aconteçam. O Sr. Presidente da Câmara já respondeu claramente que estamos longe de ter os transportes que gostaríamos de ter, mas está-se a fazer um caminho claro também por parte da Oeste CIM, que agrega todo o Oeste em termos daquilo que são os municípios do Oeste, no sentido de termos, de facto, um transporte escolar e um transporte público de qualidade, claramente. E isso é um caminho, se vocês foram lendo até o próprio site do município, se procurarem alguma informação sobre este assunto, ou o site da Oeste CIM, de facto estamos a fazer claramente um caminho neste sentido. É um caminho que leva ao seu tempo, mas estamos no caminho para resolver exatamente e dar resposta àquilo que são as vossas inquietudes. Obrigado. Alguém tem mais alguma questão que gostaria de ver esclarecida? Passo a palavra à bancada da Escola Dr. Afonso Rodrigues. Santiago Mateus. Eu estive a falar com os alunos da escola de Miragaia e com alguns professores da mesma e relatamos que, por exemplo, às vezes em dias mais preenchidos e em alguns horários, dependendo da utilização, a internet dos professores e dos alunos não é a mais adequada para, por exemplo, para a escola. E não só, por exemplo, quando estamos em aula, às vezes precisamos de utilizar o router, se houver um router, porque a internet não é a mais adequada para o mesmo. Obrigado.
Passo a palavra ao excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara. Eu aqui, obviamente, vou-me apoiar aqui no Sr. Vereador António Alberto, que tem o pluro da responsabilidade, portanto, da educação, e vou passar-lhe ele também. Claramente que nesta área das tecnologias e da internet, naquilo que diz respeito àquilo que é a necessidade da própria escola, queríamos ter muito mais e queríamos ter uma resposta contínua e não uma resposta que, em alguns momentos, não é resposta, claramente. De facto, tem a ver também com os servidores, não querem empurrar para lá, mas tem a ver também com os servidores do Ministério da Educação e esta articulação clara que é necessária fazer para que essa mesma internet chegue de uma forma mais acelerada e que todos, ao mesmo tempo, possamos, de facto, usá-la de uma forma contínua. Estamos atentos a estas situações, não são situações fáceis de resolver em tempo, mas, de facto, em cada momento que têm existido estes constrangimentos, temos tentado ultrapassá-los. Numa certeza clara de que aquilo que queremos é otimizar, de facto, este bem maior, que é o uso da internet, por todos os alunos, por toda a comunidade escolar, e que possam usá-lo todos ao mesmo tempo, em tempo real. De facto, existem aqui umas vicissitudes que têm a ver com o sistema, têm a ver com os servidores também, têm a ver com uma série de situações que vamos analisando e vamos em cada momento tentando dar a resposta maior. Obrigado. Há mais alguma questão? Não havendo, vamos prosseguir com o período de ordem de trabalhos. Gostaria de chamar ao púlpito os representantes de cada uma das escolas para que pudessem apresentar e debater a sua proposta. Podemos começar então pela Escola Secundária da Lourinhã. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente, Vice-Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Srs. Vereadores, caras senhoras e caros senhores membros da Assembleia Municipal, Subdiretora do AEDVL, senhores professores, senhoras e senhores, e a todos os que nos estão a acompanhar através das redes sociais. Boa tarde. Ao longo desta oportunidade formativa, os alunos da escola secundária propõem o voluntariado a associações sem fim lucrativo. Com isto, nós, alunos do corpo estudantil, procuramos promover o civismo e a integração dos jovens na comunidade. Isto aconteceria para os cursos humanísticos, científico-humanísticos, na época natalícia e pascual, ao longo de uma semana, e para os cursos profissionais, aos fins de semana, 2 vezes por mês, durante o ano letivo. Com esta proposta, segue a procura de uma Assembleia Estudante em cada uma das escolas pertencentes a esta Assembleia, para apoiar este e futuros projetos. Caso alguma dúvida prevaleça, pedimos carecidamente que a apresentem. Obrigada. Vamos continuar com a Escola Básica Dr. Afonso Rodrigues Pereira. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Senhores Vereadores, caros Senhoras e Senhores membros da Assembleia Municipal, Subdiretora da AEDLV, Senhores Professores, Senhoras e Senhores e todos os que nos estão a acompanhar nas redes sociais, boa tarde. Respondendo ao desafio da palavra inclusão, trazemos hoje aqui a nossa proposta de projeto para ser implementado no nosso Conselho. Chama-se Perspectivas Invisíveis. E em que consiste?
Trata-se da implementação de legendas Braille em espaços públicos como centros de saúde, bibliotecas, escolas, Câmara Municipal, juntas de freguesias e em alguns espaços privados, como centros de análises clínicas ou clínicas de saúde. Mas não bastaria apenas indicação dentro dos edifícios. É necessário que coloquem placas de sinalização no chão ou na parede, junto a cada um destes edifícios. Deste modo, as pessoas com total inacapacidade ou baixa visão conseguiriam deslocar-se com mais facilidade. E por que defendemos este projeto? Porque a inclusão não é uma escolha. Nenhuma pessoa escolhe ter deficiência visual, mas em democracia incluímos todos. Aliás, a inclusão é um dos princípios da democracia e nós vivemos em democracia. Nós defendemos a que todos devem aceder aos mesmos serviços, ter direito à educação, à saúde e aos serviços públicos com qualidade, sem entraves e reduzindo ao mínimo as dificuldades. Obrigado. Se tiverem dúvidas, Continuamos com a Escola Básica Dr. João das Regras. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Srs. Vereadores, caros senhores e senhores membros da Assembleia Municipal, Subdiretora do Agrupamento de Escolas Dom Lourenço Vicente, senhores e senhoras professores, senhoras e senhores e a todos os que nos estão a acompanhar através das redes sociais. Boa tarde. Hoje venho apresentar respondendo ao tema da juventude e inclusão, a nossa proposta chama-se Conectar Gerações Incluindo Corações e fundamenta-se no seguinte. Tal como em muitos concelhos portugueses, também no Concelho da Lourinhã existe um grande afastamento entre gerações. Por um lado, os jovens enfrentam dificuldades de integração em espaços comunitários fora da escola. Por outro, muitos idosos vivem isolados, com dificuldades em aceder a serviços digitais e oportunidades de convívio. Com o objetivo de combater o isolamento social e criar mais laços entre gerações, apresentamos uma proposta que promove o contacto direto entre jovens e idosos, incentivando o respeito mútuo entre a ajuda e a partilha de conhecimentos e experiências. Acreditamos que aproximar estas duas gerações terá benefícios a nível social, económico e emocional, criando uma comunidade mais solidária, segura e preparada para os desafios do futuro. Assim, vimos por este meio apresentar a seguinte proposta. Realização de tardes de partilha entre alunos e idosos em escolas, bibliotecas ou centro de dia, com atividades como jogos tradicionais, conversas sobre costumes antigos, culinária e trabalhos manuais. Criação de oficina de literacia digital, onde os jovens voluntários ajudam idosos a aprender a utilizar smartphones, redes sociais e aplicações úteis, como marcar consultas ou pedir transportes. Instalação de zonas de convívio em jardins públicos, com bancos acessíveis, mesas de jogos, sombra e sinalética clara, onde todas as idades possam passar tempo juntas com segurança. Distribuição também de um cartão jovem sénior que permite o acesso conjunto jovem mais sénior a eventos culturais, desportivos e educativos, promovidos pela Câmara Municipal, com entrega gratuita ou preço reduzido. Defendemos que a implementação deste programa promoverá a verdadeira inclusão social, não só ao aproximar as gerações, mas também ao valorizar o conhecimento dos mais velhos e o dinamismo dos mais novos. A inclusão não é um conceito, é uma atitude. E essa atitude começa em cada um de nós, na escola, na rua, no parque e em casa. Conectar gerações é igual a incluir com corações. Para a viabilização deste projeto, solicitamos à Câmara Municipal a cedência de um espaço onde as tardes em partilha possam decorrer, equipado com cadeiras, mesas e equipamento informático, 2 computadores, com ligação à internet. Será também fundamental a presença de um funcionário para assegurar a abertura e o encerramento do espaço. Propomos que o mesmo funcione entre as 17 e as 19 durante a semana, com a possibilidade de se vir a estender este horário para o sábado. Obrigado. Agora, a quarta e última proposta da Escola Básica de Ribamar.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Senhores Vereadores, caros e caras, senhoras e senhores, membros da Assembleia Municipal, Subdiretora do ADLV, senhores professores, senhoras e senhores, e a todos os que estão a acompanhar através das redes sociais, boa tarde. Projeto Braçadas do Oeste. A natação infantil é tema central em campanhas nacionais de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, ocorrem 320 mil mortes por afogamento anual no mundo. A natação previne a obesidade infantil, melhora a capacidade cardiorrespiratória e a coordenação motora e fortalece os ossos e os músculos desde os primeiros anos. O concelho de Lourinhã está localizado numa zona costeira, onde muita gente vai a praias vigiadas e não vigiadas. Portanto, achamos que deveria ser dada a continuidade à aprendizagem de natação nos mais novos. Nadar é fixe, promovendo a disponibilização desse ensino aos que não têm tantos meios para que isso aconteça. Esta proposta também será importante para diminuir o risco de acidentes por afogamento, assim como a diminuição do medo da água nos mais novos, muito recorrente hoje em dia. A habituação ao meio aquático é um incentivo para os mais jovens à prática de exercício físico, incutindo neles a responsabilidade para com o mar. Para além de ser um bom local de convívio entre alunos, é também uma forma de promover o aumento da autoconfiança após aulas de natação, assim como desenvolvimento físico, cognitivo e emocional acontece simultaneamente. Os ganhos vão muito além da segurança, promovendo a saúde integral. Em conclusão, incentivar a sua aprendizagem é a responsabilidade de todos, família, escola e sociedade devem colaborar. Saber nadar é um investimento para a vida toda. Propomos como local a Associação Cultural e Social da Marteleira, Piscina da Marteleira. A Piscina da Marteleira é localizada numa zona tranquila e acessível da Lourinhã. É um espaço enorme, com enorme potencial para servir a comunidade, especialmente as crianças do nosso concelho. Trata-se de uma infraestrutura bem cuidada, com uma piscina coberta e também com dimensões ideais para a aprendizagem e a prática segura da natação. O ambiente acolhedor e familiar das instalações torna este espaço particularmente indicado para os mais novos. A piscina apresenta boas condições de higiene, os balneários e as áreas de apoio são adaptados para crianças, promovendo o conforto, a segurança e a funcionalidade. Como já foi referido, a sua localização é também um ponto bastante positivo, pois fica num local de rápido acesso para todas as escolas do nosso concelho e não fica longe do centro da nossa vila. Obrigada. Vamos iniciar agora o debate. Peço as inscrições. Dou a palavra ao Jonas Matias, da Escola Secundária da Lourinhã. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Senhores Vereadores, caros senhores e senhoras membros da Assembleia Municipal, senhores professores, senhoras e senhores, e a todos os que nos estão a acompanhar através das redes sociais, boa tarde. Dada a proposta da Escola Básica de Ribamar, questionamos quem irá instruir, supervisionar e transportar estes alunos, tendo em consideração a necessidade de recursos monetários. Obrigado. Passo a palavra ao Daniel Kadinsky, da Escola Dr. João das Regras. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Senhores Vereadores, caras senhores e senhoras da Assembleia Municipal, Subdiretora do Agrupamento de Escolas Dom Lourenço Vicente, senhoras e senhores professores,
senhoras e senhores, e a todos os que nos estão a acompanhar através das redes sociais, boa tarde. Gostava de fazer uma questão acerca da proposta Braçadas do Oeste, que mencionaram que o objetivo principal da proposta é para as pessoas que não têm capacidades monetárias. Gostava de questionar acerca dos equipamentos necessários, nomeadamente o fato de banho e os equipamentos de banho, como a touca, os óculos, se forem opcionais. Quem é que vai entregar? Se são as pessoas que vão ter que comprar, se estão a pensar que alguém vai distribuir. Gostava que me respondessem à questão, se possível. Obrigado. Passo a palavra ao Lourenço Martins, da Escola Doutora Afonso Rodrigo Pereira. Em relação ao projeto das Braçadas do Oeste, gostava de saber se a aprendizagem desta natação seria gratuita apenas para os mais novos ou se para outras pessoas também. Passo a palavra aos membros do projeto da Escola de Ribamar. Então, gostaria de começar por responder a quem, quem supervisiona, sim. Acreditamos que os professores que estarão com as determinadas turmas, que poderão ir deslocar-se com os alunos até à piscina da Marteleira e ficar lá com eles, para além que também deverá haver um professor de natação lá. E pronto, é isso. Quem paga? Eu acredito que isto como proposta, não é? Não íamos mandar esta proposta e dizer paguem vocês. O que nós queremos dizer é que quem paga é o município e para quem se dirige, respondendo já a essa pergunta, na proposta nós falamos que se dirige ao primeiro ciclo, ficamos em dúvida se no segundo ano ou no terceiro ano. E objetos de natação, eu acredito, nós estivemos a ver, eles não são assim tão caros. Acho que um fato de banho pelo menos é 13 euros, mas é para os mais crescidos. Para os mais novos deve ser mais barato por causa dos tamanhos. Portanto, nós na proposta não contamos com pagar esses objetos de natação. Quanto aos objetos de aula de natação, a própria piscina tem e para além eles também têm piscina, touca de piscina, se for necessário. Obrigada. Há mais alguma questão? Passo a palavra ao João Tomás, da Escola Secundária de Lourinhã. Ora, então, boa tarde. Eu queria fazer duas perguntas. Em primeiro lugar, como é que seria a questão dos transportes, tendo em conta que se falou de transportar os alunos e os professores? Com que transportes é que eles chegariam? Seria com as carrinhas das escolas ou seria com os autocarros da Câmara? Não sei. A minha segunda pergunta é em relação aos alunos mais velhos que não tiveram esta oportunidade. Se também vão ter a oportunidade de aprender a nadar ou não, porque existem alunos que chegam ao secundário e também não sabem nadar. E é isso. Muito obrigado.
Passo de novo a palavra à Escola de Ribamar para que possa responder à questão. Bem, vou começar com os transportes. Com os transportes, eu não te posso dizer muito, porque eu não sei horários de autocarro, eu não sei que autocarros estão disponíveis, não sei que carrinhas estão disponíveis, e não foi pensado na nossa proposta, mas acredito que isso passa a ser trabalho com a Câmara. É a Câmara depois que discute que tipos de transporte é que são necessários. Se for um autocarro maior, se calhar leva-se mais escolas. Por isso, a partir daí, não te posso responder mais nada. Para os mais velhos, é assim, a minha proposta é segundo, terceiro ano, ou só um dos anos. Eu não posso pedir que venha dinheiro para aqui, para nós pagarmos para todos os alunos que não aprenderam quando são crianças. Nós estamos a fazer agora esta proposta para quem pode, para agora, para estes anos. Se puder ser alargada, muito bem. Se não puder, triste, mas temos que ajudar uns aos outros a aprender a nadar. Porque não posso, eu não sei que dinheiro é que está disponível para este tipo de proposta, percebes? Pronto, obrigada. Mais alguma questão? Sendo assim, vamos dar início à votação e vou ler a ordem para onde estão os projetos. A A é Abraçadas do Oeste da Escola Básica de Ribamar. A proposta B é Conectar Gerações da Escola Básica João das Regras. A proposta C, Perspectivas Invisíveis, Inclusão de Invisuais em Espaços Públicos, da Escola Básica Dr. Afonso Rodrigues Pereira. E a proposta D, Jovens em Ação, Voluntariado Local, da Escola Secundária Dr. João Manuel da Costa Delgado. Para votarem a favor de uma proposta, façam o favor de levantar a raquete. Podem somente votar em uma proposta. Vamos então iniciar a votação. Proposta A, Braçadas do Oeste, Escola Básica de Ribamar. Quem vota a favor? Podem baixar. Proposta B, Conectar Gerações, Escola Básica João das Regras. Quem vota a favor? Podem baixar. Proposta C, Perspectivas Invisíveis, Inclusão de Invisuais em Espaços Públicos. Escola Básica Dr. Afonso Rodrigues Pereira. Quem vota a favor? Podem baixar. Proposta D, Jovens em Ação, Voluntariado Local, Escola Secundária Dr. João Manuel da Costa Delgado. Quem vota a favor? Podem baixar.
Passo a palavra à segunda secretária Maria Serralha para que possa ler os resultados. Vou dizer agora o resultado das votações dos nossos projetos. Temos a proposta A, Abraçadas do Oeste, com 4 votos. B, Conectar Gerações, com 6 votos. C, Perspectivas Invisíveis, com 7 votos. E D, Jovens em Ação, com 8 votos. Sendo assim, a proposta que vence é a proposta Jovens em Ação. Alguém quer fazer alguma intervenção? Chame então o representante da Escola Secundária da Lourinhã ao púlpito. Volto então a ler a nossa proposta e a informar-vos de que, ao longo desta oportunidade formativa, os alunos da escola secundária propõem o voluntariado a associações sem fim lucrativo. Com isto, nós, alunos do corpo estudantil, procuramos promover o civismo e integração dos jovens na comunidade. Isto aconteceria para os cursos científico-humanísticos na época natalícia e pascual, ao longo de uma semana, e para os cursos profissionais aos fins de semana 2 vezes por mês, durante o ano letivo. Com esta proposta, segue a procura de uma Assembleia Estudante em cada uma das escolas pertencentes a esta Assembleia para apoiar este e futuros projetos. Caso alguma dúvida prevaleça, pedimos encarecidamente que a apresentem. Obrigada. Mais alguém quer intervir após a votação? Passo a palavra ao Santiago Batista, da Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida em relação à proposta. A proposta sobre os cursos científico-humanísticos e de... Pronto, o outro curso, profissionais, pronto, era obrigatoriedade de cumprir isso depois do horário escolar ou era opcional para as pessoas que quisessem? Obrigado. Passo a palavra para o colega da mesa do lado. Lourenço Martins. Eu queria dar parabéns à escola secundária, mas eu queria chamar a atenção sobre a forma de votação, porque claramente eles têm mais alunos, então se eles votarem só neles, claramente eles vão ganhar sempre. Por isso, era só uma intervenção. Bem visto.
é só meio voto. 4, 8, 12, 4, um terço de voto. Não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido esta votação. Isto é... 4 em 4, 5 em 4, 3 em 4, 8 em 9. Passo a palavra para a escola secundária para responder à questão. Pronto. Então, agradecemos a questão e a intervenção. Em relação à questão dos horários, o que nós temos previsto na nossa proposta é que seja feito dentro do horário escolar, no entanto, estando relacionado com alguma matéria que estejamos a dar e que esteja relacionado com o nosso curso. Ou seja, se estiveres no curso de artes visuais, tendencialmente has de fazer algo dentro da área das artes, e o mesmo se repete para os outros, extensivamente para os profissionais. Em relação aos profissionais, existe também esta variante de que os profissionais contam por horas e não é um horário fixo como o nosso. E, por isso, a nossa proposta prevê que estas horas contem para o estágio que está previsto nos cursos profissionais. Em relação à maioria dos votos, de facto, deixo aqui que eu concordo plenamente e que, de facto, se calhar deveríamos ter maiores bancadas por parte das outras escolas, porque nós, de facto, somos muitos. Eu disse de manhã, éramos a maior manada, numa maneira de brincadeira, e, de facto, acho que as outras escolas têm muito para dar e, de facto, são bancadas muito pequenas comparada à nossa. Agradeço. Muito obrigado. Passo a palavra para o Daniel Kadinski, da Escola de João das Regras. Boa tarde a todos, novamente. Gostava de requerer um requerimento à mesa, visto esta votação não representa a maioria das opiniões da Assembleia, se possível voltar a verificar o ato da votação. Passo a palavra ao João Tomás, da Escola Secundária da Lourinhã. Pronto. Agradeço a participação do colega Kandinsky. No entanto, queria só reforçar, tendo em conta as reações por parte da minha bancada, de que não foi isso que eu tencionei dizer. Eu acho, pessoalmente, que as bancadas deviam de ser maiores. No entanto, tivemos vários elementos da nossa bancada que votaram em outras propostas, e eu tenho consciência de que todos os membros da nossa bancada votaram na proposta que achavam correta. E peço desculpa, mas vai ser impossível arranjar um método de votação que seja justo, tendo em conta os números que são. E tendo em conta que estas foram as regras deste ano, estavam assim definidas desde o início, pessoalmente acho que é assim que devem continuar, pelo menos este ano. Obrigado.
De facto, antes de mais peço desculpa em nome da mesa e, de facto, para que a proposta seja aprovada, exige uma maioria. Sendo assim, vamos repetir então a votação entre as propostas C e D. Passo a reler as propostas. A proposta C, Perspectivas Invisíveis, Inclusão de Invisuais em Espaços Públicos, da Escola Básica Dr. Afonso Rodrigues Pereira. E a proposta D, Jovens em Ação, Voluntariado Local, da Escola Secundária Dr. João Manuel Delgado. Vamos então iniciar a votação. Proposta C, Perspectivas Invisuais, Perspectivas Invisíveis, peço desculpa, Inclusão de Invisuais em Espaços Públicos, da Escola Básica Dr. Afonso Rodrigues Pereira. Quem vota a favor? O Presidente criou o problema. Proposta D, Jovens em Ação, Voluntariado Local, da Escola Secundária Dr. João Manuel Delgado. Quem vota a favor? Podem baixar. Passo então à segunda secretária, Maria Serralha, para ler os resultados. Agora, a nova votação. Temos a proposta C com 16 votos e a proposta D com 8 votos, tendo assim como vencedora a proposta C. Como é que é 16 votos aqui estão 12? Destes. Desculpa, não tinha visto essa parte. 16. Ok, obrigado. Convido então a Escola Básica Dr. Afonso Rodrigues Pereira a dar a palavra, sem se entender. Estou aqui a acabar uma opinião. Sim, diz. Ok, está bem. Estão prontos, já também falamos. Boa tarde, outra vez. Já tinha dado parabéns à escola secundária, mas deu-se uma nova votação. Agora acabou por ser a minha escola a ganhar. E eu agradeço a toda a gente que votou em nós. Esperamos melhorar o concelho, esperamos fazer a nossa proposta, esperamos que a nossa proposta seja realizada corretamente e que as pessoas invisuais deste concelho consigam ter mais aproveitamento dos espaços públicos e ter qualidade melhorada de vida. E é isso. Muito obrigado por terem votado em nós. Antes de mais, quero agradecer a participação ativa e o empenho destes jovens deputados. É isto que nos une, nós estamos aqui todos para lutar por um bem comum e não é para nos dividir. Foram ótimas propostas e fico muito contente e dou os parabéns à Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira por ter ganho. Realmente uma ótima proposta e espero que daqui adiante possamos realmente fazer uma grande mudança no concelho. Alguém tem alguma dúvida? Passo então a palavra ao João Tomás, da Escola Secundária da Lourinhã. Bem, antes de mais queria dar os parabéns então à Escola de Miragaia pela sua proposta e por ter vencido de maneira justa. E eu queria passar à minha pergunta, que é, vocês falam aqui
na integração de tecnologias de realidade aumentada. Com descrição de áudio, pronto. Mas o que é isto da realidade aumentada e como é que isto poderia auxiliar às pessoas invisuais? Obrigado. Passo a palavra à Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira. Sobre isso da realidade aumentada, eu não tinha reparado que isso estava no papel, mas isso não estava na nossa proposta. Isso foi realmente um erro, sabemos reconhecer esse erro e peço desculpa pelo erro. Há mais questões? Boa tarde. Sei de casos na Lourinhã onde já tivemos esse tipo de equipamentos e que muitos deles acabaram danificados por vandalismo, muitas vezes por jovens. Têm conhecimento desse tipo de acontecimentos e vão fazer algo para prevenir ou vão simplesmente recolocar, correndo novamente o mesmo risco de reacontecer o mesmo problema? Passo a palavra à Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira. Bem, se estiver a falar dos equipamentos de realidade aumentada, eu já respondi que foi o erro, mas se estiver a falar de outro tipo de equipamentos, sim, vamos ter que prevenir que sejam vandalizados ou estragados, porque não é isso que nós queremos. Porque se for para pôr e estragar-se logo de seguida, não vale a pena estar sempre a repor e a gastar muito dinheiro, então tem de haver prevenção. Mais alguém quer intervir? Passo a palavra ao Rafael Pereira, da Escola Secundária de Lourinhã. Não senti a minha pergunta totalmente. Eu quero saber de que maneira vão prevenir esses tais atos de vandalismo que acontecem. Dou a palavra então à Escola Dr. Afonso Rodrigues Pereira. Bem, diretamente na hora em que o vandalismo for ocorrido, porque provavelmente vai ocorrer, como deves calcular, não é possível estar lá sempre 24 horas por dia, mas podemos denunciar, podemos fazer apelos ao denúncio desses vandalismos à polícia, porque assim a polícia conseguiria descobrir, por exemplo, por impressões digitais. Mais questões? Agradeço mais uma vez a participação ativa de todos e o empenho. Espero que saiamos daqui hoje todos esclarecidos. Penso que as questões já tenham sido todas feitas e passo então a palavra ao excelentíssimo Presidente da Câmara. Portanto, para terminar, quero desejar à Sra. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Jovem, Soraya Almeida, os Srs. Secretários de Mesa,
Inês Ferreira e Maria Sarralha, Excelentíssimo Sr. Presidente também da Assembleia Municipal, Excelentíssimos Senhores Deputados da Assembleia Municipal, representantes do agrupamento de escolas do Conselho, a coordenadora, também queria saudar a coordenadora que realmente teve esta coordenação com o vosso trabalho, e caros jovens deputados municipais. Portanto, é com enorme satisfação que participo nesta sessão da Assembleia Municipal de Jovens da Lourinhã, uma iniciativa que merece todo o nosso reconhecimento e apoio. Em primeiro lugar, permito-me agradecer aos agrupamentos das escolas do Conselho pela sua adesão a este projeto, que, mais do que um exercício simbólico, representa uma verdadeira aposta na formação cívica, democrática dos nossos jovens. Tomei conhecimento de que, durante o período da manhã, foram discutidas e debatidas várias propostas para o nosso Conselho. Muito bem, as propostas, portanto, as 4 propostas, obviamente, na discussão, ganhou aquela que teve a maioria dos membros desta Assembleia. Este exercício demonstra, de uma forma clara, que os jovens têm capacidade, têm visão e, sobretudo, têm voz. Aliás, recordo que na edição do ano passado foi apresentada uma proposta relacionada com a segurança rodoviária, como falamos há pouco, uma preocupação legítima que o município tem vindo a acompanhar. Neste sentido, têm sido feitas melhorias nas acessibilidades, com intervenções nas passadeiras da Vila da Lourinhã para garantir maior inclusão, bem como a colocação de olhos de gato que reforçam a sinalização noturna. Acreditamos que as propostas escolhidas nesta sessão também merecerão a devida atenção por parte do Executivo Municipal. Num tempo em que tantas vezes se fala de distanciamento entre a sociedade e os seus representantes, é fundamental abrir espaços que promovam o diálogo entre os jovens e os eleitos locais. A criação da Assembleia Municipal de Jovem é precisamente um desses espaços, um ponto de encontro onde escutam ideias novas, que se exercita a democracia e se constrói desde cedo o sentimento de responsabilidade e pertença comunitária. A participação ativa dos jovens na vida política não é apenas desejável, é necessária. É a sua voz, a sua visão, a sua energia que garantirão a continuidade de um Conselho mais justo, mais inovador e mais inclusivo. Esta Assembleia visa fomentar a cidadania ativa, incentivando os alunos do terceiro ciclo, o ensino secundário e compreender os mecanismos de governação local, formular propostas e questionarem, e debaterem e decidirem em conjunto. São competências fundamentais para qualquer cidadão no sistema democrático. Aqui foi uma prova evidente do trabalho que vocês tiveram aqui nesta grande discussão. Que esta sessão seja, acima de tudo, um espaço de escuta mútua, de partilha construtiva e de aspiração. O futuro constrói-se com a vossa participação, com o vosso empenho e com a vossa coragem em querer fazer diferente e melhor. Participem também nas associações da vossa aldeia. Isto é a participação ativa que é fundamental da vossa freguesia. Participem. Muito obrigado a todos. Um voto realmente de um excelente ano letivo que vocês vão terminar muito em breve. Muito obrigado. Vamos então fazer uma entrega de diplomas. Chamo os membros da Assembleia Municipal António Gomes, Catarina Silva, Celina Fernandes e Susana Gonçalves. Passo a palavra à segunda secretária. Vou agora chamar os nomes dos deputados para poderem receber os nossos diplomas.
João Tomás. Matilde Chora. Sabrina Martinho. Chamo a Soraya Almeida. Rafael Pereira. Maria Batista. Rafael Henriques. Maria Serralha. Bianca Santos. David Afonso. Jonas Mateus. Diniz Anacleto. Matilde Ferreira. Lourenço Martins. Santiago Batista. Lara Tomás. Daniel Kavinsky.
Maria Alexandre. Maria Santos. João Rodrigues. Margarida Gonçalves. Catarina Santos. Helena Tomás. Filomena Silva. Chamo aqui à frente os professores responsáveis. E agora, a Celina Fernandes. Uma grande salva de palmas a todas estas pessoas que contribuíram para esta Assembleia Municipal. Acho que hoje demonstramos que a juventude tem voz, tem ideias e vontade de construir uma sociedade mais justa e participativa. Desejo que continuemos com este projeto e que cada um de vós se sinta inspirado a participar mais ativamente na vida cívica, tanto como na vida democrática. Gostaria então de agradecer ao excelentíssimo Presidente da Assembleia Municipal, ao excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal, ao excelentíssimo Vice-Presidente da Câmara Municipal, aos excelentíssimos senhores vereadores, aos caros e caras senhores e senhores membros da Assembleia Municipal, à senhora Subdiretora da AEDLV, senhores e senhoras professores, senhoras e senhores e a todos nós que estamos a acompanhar através das redes sociais, tanto aqui presencialmente, esta reunião.
Declaro então como encerrada a presente sessão da Assembleia Municipal e agradeço a todos mais uma vez por esta bela participação.